Olá, eu sou Yara Bentes, superintendente da Abra Vidro e editora da revista Vidroplano. E você está no Vidrocast, o podcast da Abra Vidro. Este ano, nós estreamos na revista Vidroplano a seção Negócios, que destaca a atuação e a gestão de empresas processadoras vidreiras. As reportagens vêm acompanhadas de um bate-papo com a gestão da empresa aqui no Vidrocast. Quem está aqui para conversar comigo hoje é o diretor-presidente da Tecnovidro, Marco de Bastiani, e o diretor executivo, Marco Aurélio de Bastiani. A Tecnovidro é uma processadora localizada em Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Marco e Marco Aurélio, muito obrigada por terem vindo a São Paulo, especialmente para gravar esse episódio com a gente. Bom, Yara, obrigado pelo convite. É uma honra, um privilégio estar aqui para contar um pouco da nossa história. Eu agradeço o convite, Yara, e para nós vai ser um privilégio aí poder compartilhar um pouco da nossa experiência hoje. Muito bem, então vamos já começar aqui contando exatamente essa história. O Grupo Tecnovidro é uma empresa de tradição já no setor vidreiro, com quase 40 anos de atuação. Contem pra gente um pouco aí como foi a construção dessa história da Tecnovidro. Bom, a Tecnovidro tem 38 anos, né? Eu iniciei ela vindo do setor metal mecânico, não conhecia nada do vidro e resolvi fazer alguma coisa para mim mesmo, né? E resolvi entrar no ramo do vidro. E com a graça de Deus e todos os amigos bons que a gente faz na vida, chegamos aonde chegamos. A empresa tem... Por que o vidro? Né? Como eu tinha aqui. Quando o Marco Aurélio nasceu, o Marco Aurélio tem 38 anos, a empresa tem 38 anos. Então, quando ele nasceu... Então, são dois filhos. São dois filhos. Digo, agora eu tenho que fazer alguma coisa, né? Digo, bom, estão pensando no meu filho que vem aí e tal, não. Você resolveu empreender. Empreender, exatamente. E, graças a Deus, deu certo. Né? Esse foi o porquê que ela aconteceu. E a escolha de empreender no setor de vidro? Isso aí, eu recebi um convite. Quando eu trabalhava numa empresa do setor metal mecânico, que construía as estações do metrô aqui para São Paulo, e a gente fornecia vidro junto. Então, fiz alguns amigos no setor do vidro, que eu era responsável pela gestão de materiais, né? E um desses amigos diz, se um dia tu quiser trabalhar com vidro, né, eu te dou crédito, que era uma grande empresa do vidro lá no Rio Grande do Sul. E aí digo, bom, agora chegou o momento de ir lá cobrar essa oferta. Sim, aproveitar essa oportunidade. E deu certo, né? A pessoa disse, não, vamos em frente, vamos lá. E deu certo, quer dizer, quando é para ser, né? Não adianta. É verdade. Quando a gente tem quer dizer, o sonho, ele tem que ser empurrado, não adianta. Né? Não adianta ficar com ele parado que não vai, né? E você, Marco Aurélio? Seu pai está contando aqui que vocês nasceram juntos, Tecnovidro e você. E em que momento você passou a fazer parte da história da Tecnovidro? Na verdade, como é uma empresa familiar, eu nunca deixei de fazer parte, né? Então, desde a infância, a gente acompanha, ia na empresa. Profissionalmente, é meu único emprego. Eu estou lá desde 2004. Então, já são 21 anos. Eu comecei a trabalhar lá logo que saí do ensino médio e passei por algumas funções diferentes dentro da empresa até o estágio atual. E você sempre teve vontade de trabalhar junto na empresa? Em algum momento você pensou em fazer outra coisa ou não? O coração já batia pelo vidro? Não, sabe que eu nunca tive nenhuma outra aspiração profissional assim. O pai nunca forçou ninguém a nada, né? Eu tenho uma irmã que está no negócio também, ela é formada em fisioterapia e depois ela entrou no negócio, né? Mas nunca foi nada forçado, né? E eu acho que isso também é um dos grandes segredos, né? Tu não tem aquela pressão, porque tu forçar alguém a fazer aquilo que ele não gosta sempre cria um trauma que uma hora tu vai ter que acabar resolvendo. Para mim, pelo menos, foi muito tranquilo. Eu nunca tive nenhuma outra aspiração, não. E aí vocês dividem tarefas no dia a dia da empresa, cada um responsável por uma parte. E a questão toda, para fazer como é que chama? Um substituto, Sucessor. Um sucessor é difícil. E graças a Deus,
eu consegui fazer, né? O Marco Aurélio está lá, está comigo desde moleque, né? Ele priorizava os estudos, estudava, saía e foi se preparando, né? E graças a Deus hoje ele está pronto, né? Então eu sou feliz por isso, né? Isso é sempre uma questão delicada, né? É sempre não, mas muitas vezes uma questão delicada nas empresas familiares, né? A questão da sucessão, e é muito bom quando as empresas conseguem lidar com isso com naturalidade, né? A gente teve no ano passado no Simpovidro uma palestra sobre esse tema e a Isabelle Randon comentava justamente isso, a importância de ir se preparando ao longo do tempo para que isso seja mais natural no e mais fácil para todos, né? Muito poucos exemplos que não tem a família como cerne do negócio, né? Sim. E não é só no Brasil, né? Se tu vai pegar também experiências de fora, esse é um setor que, claro, as empresas vão crescendo e elas têm a necessidade de ir profissionalizando, e quem é da família tem que se capacitar, né? Porque não é brincadeira, mas é uma característica do mercado vidreiro como um todo, de negócios familiares. Vocês comentaram aqui que, né, desde a entrada do Marco Aurélio no negócio, você já foi preparando ele. Você fez isso de forma natural? Você contou com alguma consultoria para fazer isso? Ou foi uma coisa mais no instinto mesmo? Não, de forma natural. Todos os clientes que eu visitava, as feiras que eu participei, várias feiras, né? Eu sempre levei ele junto. Então, como ele disse, nada forçado, e ele gostando da coisa, eu digo, bom, agora a gente vai, né? Então, foi muito ao natural, né? Sem forçar nada, não. E com a chegada da sua irmã também, isso fluiu bem e está funcionando? Está funcionando. Bem. Ela está cuidando do RH, né? Sim. E está indo bem. Que é uma área essencial, né? A gente tem falado tanto dos desafios de mão de obra, então ter um RH firme é muito importante, né, para as empresas hoje, né, em especial. Falamos aqui da gestão familiar, agora vamos partir para a pauta de negócios objetivamente. Hoje a Tecnovidro atua principalmente no setor automotivo, certo? Vocês atendem quais ramos dentro desse setor? Atendem caminhões, ônibus, eu vi que tem também cabines. Conta um pouquinho pra gente dessa... O início da Tecnovidro, acho que como quase todas as vidraçarias do país, é na construção civil, né? Então, começou aí. O pai teve uma oportunidade logo no início da empresa para fornecer vidro para máquina de lavar roupa. Sim. Que tinha uma empresa muito grande lá em Caxias que fazia isso. Farroupilha, que é a cidade onde a gente está no meio de dois grandes polos. Bento Gonçalves é um polo moveleiro muito grande, e o Caxias do Sul, que é um dos maiores polos metais mecânicos do país. A gente foi por um moveleiro no primeiro momento, né? Mas o mercado, as especificações e essa guerra de preço acabou nos afastando, nos tirando competitividade do mercado moveleiro. O mercado moveleiro, o polo moveleiro de Bento, ele também mudou um pouco de característica nesses últimos anos. E a gente viu no mercado automotivo uma coisa que é um pouco mais do nosso perfil, né? De um vidro um pouco mais especial, com uma especificação técnica mais robusta, que tem uma curva de desenvolvimento maior. Então, a gente partiu para esse lado. Mas, mesmo assim, e aí eu acho que é a realidade de 99,9% das empresas do país, a gente produz sob encomenda. E quando produz sob encomenda, tu tem que ter capacidade disponível. E essa capacidade disponível traz ociosidade, traz ineficiência e exige que tu tenha um parque industrial acima dos pedidos que vão entrando. Então, esse é um grande desafio, porque mesmo no mercado automotivo, nosso é um mercado que não tem a escala, por exemplo, como é o mercado da construção civil também. Sim. Então, é um mercado automotivo, mas que tem as características bem do mercado vidreiro mesmo, como um todo, como geral. E como que é essa experiência? A gente, né, vou antecipar aqui, então, que a gente ia falar um pouco disso. Vocês começaram exatamente atendendo outro segmento e fizeram essa migração. Você comentou aí da questão da mudança, né, da região mesmo, da produção ali da região, da questão de margem de preços, que também estavam dificultando a permanência no negócio. E como foi olhar para o automotivo e entender que ali estava uma nova oportunidade? O que vocês tiveram que mudar e rearranjar, tanto do ponto de vista de infraestrutura da empresa, mas também de olhar de abordagem comercial? Como que foi isso? Isso aí é o seguinte, nesses 38 anos, o vidro, ele evoluiu muito no Brasil, né? Sim.
Então, lá no início, quando a gente atendia o setor moveleiro, por exemplo, o consumo do vidro era muito grande. E depois ele foi diminuindo, quer dizer, é um vidro que não tem valor agregado nenhum, né? Então, nós resolvemos partir para esse caminho aí, porque como nós estamos a nossa localização é perto das montadoras de ônibus, que é onde nós trabalhamos forte, né? Resolvemos partir para esse lado, para fazer um vidro mais elaborado, fazer um vidro com certificações, e que o nosso mercado também exigia mais um fornecedor, né? Sim. Que estivesse tinha lugar para mais um. E nós entramos nessa brecha aí, né? Então, te diria o seguinte, que acertamos também, né? E mudou muito a realidade da empresa, o dia a dia da empresa, a gestão da empresa com essa mudança de segmento? Acho que não só o mercado, né? O grande desafio geracional agora também impacta bastante na empresa, né? No negócio do dia a dia. As especificações nessa área, elas tendem a ser cada vez mais exigentes do ponto de vista técnico. Sim. E as empresas só conseguem entrar e fornecer nesses ramos se tiverem tecnologia adequada. Então, uma das grandes mudanças é isso, tem que estar atento à tecnologia e tem que ter capacidade de investimento para poder fazer frente com mercados mais competitivos. Mas também tem o grande desafio, que é o desafio geracional, né? Que é hoje a dificuldade de contratação, manutenção, retenção de mão de obra, né? A pouca aderência que essas novas gerações têm para o trabalho na indústria. Então, esse também é outro desafio. A tecnologia também tem que servir para melhorar os postos de trabalho dentro da indústria e também tornar eles mais atrativos para que o trabalho seja continuado depois. Sim. Essa questão geracional é bastante interessante, né? Traz muitas reflexões para a gente de como tem mudado o perfil do trabalhador, o trabalhador da indústria. A gente tem algumas discussões com colegas de outras entidades setoriais em que a gente fala muito sobre isso, né? Outras entidades setoriais vinculadas à construção. E a gente discutiu muito sobre como o trabalho na construção civil deixou de ser desejado, né? Muitas vezes os trabalhadores enxergam isso como pouco atrativo, né? E hoje você está em tempos de uberização aí de serviços e tal, de essa sensação da autonomia, de você poder trabalhar no horário que você gosta mais, de empreender e tal. Então isso trouxe muitos desafios na gestão de pessoas, né? Quantos funcionários a Tecnovidro tem hoje? Hoje a gente está com 270. Nós chegamos a um pico de 300 no passado. Para nós, a pandemia foi muito forte, né? A gente teve que fazer uma redução bastante grande naquele período, porque o nosso principal mercado é o mercado de ônibus e o transporte coletivo foi a zero naquele momento. Então, a indústria vidreira surfava uma onda, né, das reformas, de ficar em casa, e a gente vivia o contrário, né? A gente viveu uma recessão muito grande naquele período. Mas agora a coisa voltou um pouco, né? Voltou aos patamares de antes da pandemia. Então, a gente conseguiu fazer algumas recontratações e mais ou menos estabilizar o nosso quadro nesse patamar aí. Bom, dá um alívio, né? De ver que recuperou, porque a pandemia, de fato, foi um momento de muita incerteza sob várias perspectivas, mas, de fato, para a construção civil, foi um momento de aumento importante nas vendas, né? A gente olha ali o panorama Abravidro 2021, a gente teve resultados muito mais interessantes do que a gente vinha ali nos últimos anos. Depois entramos numa descida, mas vocês estão experimentando a ótica contrária, né? Tiveram uma queda ali na pandemia e agora uma recuperação. Gerou uma demanda reprimida naquele momento que depois, quando as coisas foram se normalizando, teve um boom inicial. E agora a coisa está mais perto do que seria uma normalidade. E hoje o automotivo é o foco, mas vocês ainda atendem outros segmentos, né? Nós estamos preparando também a fábrica para atender o setor agrícola, cabines para trator, e que exige já um vidro um pouco mais elaborado do que o vidro para ônibus, né? Então a gente está montando equipamento, quer dizer, um forno para fazer dupla curvatura, para atender esse mercado. Então, nós estamos indo forte para o segmento agrícola também. E construção civil? Construção civil, não.
Nada. Nada. Não temos nada. Porque o que acontece lá no Rio Grande do Sul, as empresas do setor do vidro, elas escolheram um determinado nicho, né? Então, lá quem atende linha branca... Atende com muita competência, quem faz construção civil vão se faz com muita competência. especializando mesmo, né? Quem faz construção civil também é muito competente. E nós achamos o seguinte, que o nosso nicho é esse, né? Então, vocês se encontraram nele, então... Eu acho que o segmento do vidro lá, ele tá bem classificado, tá? Você comentava que no setor automotivo a especificação técnica é mais robusta. Sim. Né? Isso foi uma diferença grande que vocês observaram, né, nesse movimento do que já foi atender moveleiro, depois atender construção. Quando você compara, é o que exige mais. Porque a exigência ela se torna maior até das pessoas, né? Tu acaba tendo que abordar temas que grandes empresas usam no cotidiano e que, para nós, pelo menos, não era realidade. Então, além do investimento que tu faz em maquinário, tu tem que fazer um investimento muito forte de base na educação das pessoas também, né? Na qualificação. E esse é um investimento grande, né? Principalmente com os desafios que a gente falou antes da mão de obra, porque às vezes tu aposta, tu faz um treinamento e tu acaba perdendo a pessoa, o que também é normal, é do jogo, tudo bem. Mas tu exige mais da equipe também como um todo, né? Porque amplia bastante o leque de diversidade de assuntos que tem que ser abordados. Sim, fica uma produção mais complexa, né? E qual que é o portfólio da empresa hoje em relação aos tipos de vidro que vocês produzem na Tecnovidro? O nosso carro-chefe é o vidro temperado, né? Se usa bastante na indústria do ônibus o vidro temperado curvo, né? Que é o curvo cilíndrico, que é de uma curvatura num sentido só. Agora a gente está montando esse equipamento que é o curvo esférico, que são as duas curvas, né? Dupla curvatura. Desde 2022, a gente também faz o para-brisa, que é o vidro laminado. Então, o para-brisa tem uma característica, por mais que atenda o mesmo mercado, o produto em si tem uma característica bem diferente do vidro temperado, que são desenvolvimentos mais longos, né? São exigências ainda maiores. Então, mesmo com 3 anos de fábrica, a gente ainda tem desafios que a gente se depara diariamente que são diferentes do temperado. Mas a gente também tem o setor de serigrafia, né, que para o automotivo é essencial, e toda a parte de pré-processo, corte, furação, usinagem, é normal de qualquer vidraçaria. Certo. E qual que é a capacidade produtiva de vocês hoje? Como eu falei, né, depende muito do mix, né, mesmo para um mercado que as pessoas podem imaginar que seja mais padrão, o ônibus brasileiro ele é 100% customizado. Hoje a gente está gravando em agosto. Nos últimos 2 meses a gente teve um gargalo muito grande para vidros curvos. Mas nos 2 meses anteriores a gente tinha uma necessidade de furação de vidro maior. Então é difícil tu dizer a nossa capacidade é essa, porque o tipo de vidro que a gente é demandado, ele sofre muitas alterações mesmo durante o ano. Sim. Depende da licitação que um fabricante vende, depende se vai fazer uma exportação para algum país, isso acaba mudando toda a característica de produção. Mas, a grosso modo, assim, hoje a gente estaria, antes dos investimentos, produzindo em torno de 50 mil metros mês. Um ótimo volume. E como é essa experiência de exportação? Hoje a gente não faz exportação direta, né? Mas a gente tem planos para entrar nesse mercado. A gente vê uma oportunidade bastante na exportação de vidro para mercado de reposição, principalmente para-brisa. E a gente acha que tem competitividade, principalmente para os mercados da América Latina, fazer uma exportação direta, assim. Esse é um universo que é pouco explorado ainda pelo mercado vidreiro, né? A gente tem uma capacidade instalada no Brasil para o processamento de vidros muito grande, né? Algo aí em torno de 600 processadoras. Um mercado que nos últimos anos, de acordo com o nosso panorama Abravidro, registrou queda, inclusive no volume produzido. Então, essa é uma boa maneira de escoar e dar vazão para esse grande volume produzido, né? No caso das importações, né? Você está falando aqui que ainda não exporta, mas que vocês estão olhando para isso. No caso de importações desses vidros, a gente tem, inclusive, um antidumping vigente, né? Assim como a gente tem o do float, incolor, está analisando outras origens, inclusive para o incolor, a gente tem, no caso dos vidros automotivos, um antidumping vigente. O que vocês... O que acontece aí, a questão do vidro importado beneficiado, vem a ele da China,
principalmente a China, porque a gente conhece um pouco algumas beneficiadoras da China e como é que o mercado se comporta, eles atendem grandes quantidades. Sim. E nós aqui atendemos pequenas quantidades, que é para atender uma falha de importação da China, porque se nós formos trabalhar nos volumes que as empresas importam, nós temos condições de combater o preço da China. Então, eu vejo que é o seguinte, por exemplo, na construção civil hoje, quer dizer, box para banheiro, dizem que isso aí virou um mercado muito suscetível ao produto importado, né? Quanto mais padrão vira o teu produto, mais suscetível tu tá à importação, né? Um concorrente externo, né? Sim. E para nós também é assim, a gente não tem a escala de produção que tem o mercado asiático. Então, para nós, a gente gosta do livre mercado, mas a gente precisa também de um certo nível de proteção para a manutenção dos empregos que a gente tem aqui e da cadeia produtiva como um todo. Sim. E vende mais porque é fresquinho porque vende mais, né? Acaba não conseguindo ter um preço tão competitivo frente ao preço dos asiáticos, porque ainda é uma produção menor. Se tivesse aquela escala toda, conseguiria reduzir esse preço. Por mais que seja um desafio de produção, as baixas quantidades, a pequena escala, ela também é salvaguarda nossa, né? De um lado, ela nos impõe bastante dificuldades produtivas, mas do outro lado, ela garante que o nosso negócio permaneça, né? Se, por exemplo, a produção do vidro fotovoltaico no mundo inteiro foi dominado completamente pelo mercado asiático, né? Que tem uma condição de produção dele em escala que ninguém mais consegue competir. Então, isso é um perigo, né? Para pensar na demanda que o mundo tem por esse produto e ter poucos países que estão fazendo esse tipo de vidro, é sempre um grande risco. Sim, imenso. Vocês falaram sobre a questão da necessidade permanente de investimentos, né, para evoluir aí no atendimento ao mercado automotivo. No primeiro semestre, vocês anunciaram um investimento de mais de 8 milhões na aquisição de um forno para a produção de vidros temperados de dupla curvatura. Quais que eram as necessidades que justificaram esse investimento? Especificamente desse foi uma nova especificação de vidro, né, que é esse vidro com uma curvatura diferente. Mas os outros investimentos que a gente fez, ele tem como pilar principalmente o manuseio do vidro. O manuseio do vidro, a gente fez o levantamento, que não deve ser diferente de nenhum outro lugar, que o manuseio do vidro em si é o principal lugar em que tu perde peça na produção, refugo. Então, o risco, a trinca, a quebra, ele geralmente está originado no excesso de manuseio do vidro. Então, os nossos investimentos, eles vieram primeiro para nós reduzir o manuseio de vidro, o tempo de atravessamento, e assim a gente acha que a gente consegue perder menos material, entregar mais qualidade e mais segurança. Então, nossos investimentos, eles têm sempre essa característica, né? Otimização de mão de obra, aumento de segurança e redução de tempo de atravessamento. Você este ano esteve na Finlândia, né? No GPD, a gente tem visto uma movimentação intensa de vocês participando de eventos internacionais e tal, e a gente vê nas feiras de vidro muita discussão sobre a questão da automação, né, da grande oportunidade que a automação traz no sentido de reduzir perdas, otimizar processos e tal, e num cenário de dificuldades com mão de obra, é algo que é tentador. Vocês estão avançando no sentido da automação? Eu acho que tem muita oportunidade de automação. Mas, assim, cada empresa, ela já tem o seu parque de máquinas estabelecido. Então, tem que se fazer automações dentro daquilo que já tem. Coordenar diferentes marcas num projeto de automação. Porque né? Podem existir casos, mas não é a regra do mercado ter uma capacidade de investimento enorme para fazer uma fábrica do zero. Que daí, sim, te possibilitaria uma gama enorme de automações. O que a gente observa do mercado vidreiro são automações pontuais. Realmente, esse processo aqui eu tenho uma falha, eu tenho uma oportunidade, então eu vou atacar essa falha. Depois aparece outra. Então, tu vai fazendo movimentos pontuais para tentar melhorar a automação da indústria como um todo. E é assim que a gente tem atuado, né? Então, tu compra uma máquina, tenta ligar ela na outra, tenta tirar 2 pessoas no final de um processo, botar elas para um trabalho mais qualificado. É assim que a gente tem feito, né? Não é uma automação que nasce do zero. São pontos de melhoria que a gente enxerga dentro da fábrica e que a gente vai atuando de acordo com a capacidade de investimento. E vocês têm colhido bons frutos dessas automações pontuais? Sim, a gente tem colhido bons frutos. O nosso
a nossa perda, né, o nosso refúgio interno, ele tem constantemente baixado. Isso também é um trabalho de educação, né, de acompanhamento, que ele tem que ser feito diariamente, né? Às vezes tu tem um salto e tu descuida um pouco e tu perde aquela melhoria que tu teve. Então, também tem o trabalho de conscientização, demanda tempo, demanda esforço, demanda treinamento. Então, por isso também que tem que estar sempre atuante, né? Essa gestão de longe para o nosso setor, eu acho que ela não funciona tão bem assim. É importante você ter essas métricas e acompanhar isso, né? A gente vê no panorama Abra Vidro, a gente tem ali um indicador que é de chão de fábrica, que é a produtividade. E, em que pese produtividade ser uma questão difícil para toda a indústria, não é especificamente da indústria do vidro, os nossos números de produtividade estão muito aquém daquilo que a gente é capaz. Isso. Né? Então, ter esses indicadores, acompanhar isso, fazer esse trabalho atento ali é fundamental para melhorar esse indicador. Não só o setor do vidro, né? Se tu pegar a produtividade do Brasil, né, como um todo, e comparar com os melhores casos do mundo, tipo a Coreia do Sul, é ultrajante, mas a gente não consegue competir na produtividade com o México, com a Turquia, né, que são mercados mais ou menos parecidos com o nosso. Então, a gente tem um desafio muito grande, daí eu acho que o treinamento é fundamental, né, a valorização da mão de obra e o treinamento, porque só assim tu vai conseguir realmente fazer um ganho de produtividade que se sustente por um período maior. Sim, e é um trabalho de longo prazo, né, não é imediato. Vocês participaram do Gramado Summit, que foi um dos maiores eventos de inovação aí da América Latina, apresentando um projeto desenvolvido em parceria com a financiadora de estudos e projetos, que é a FINEP, para a produção de vidros temperados de dupla curvatura para máquinas agrícolas e de construção. Qual que é a relação desse projeto, né, com a aquisição do forno? Você falou do forno para um processo específico. Eles estão diretamente ligados, né? O FINEP é um programa que realmente ele tem muitas contrapartidas que exige da empresa. Ele exige uma comprovação que realmente ela é muito necessária, ela é muito detalhada, porque, a grosso modo, tu tem o crédito subsidiado, né? Sim. Hoje a gente está falando de uma taxa de juros que é completamente abusiva, né, no país, mas também se entende as razões dela onde está. E o FINEP, ele corta um pouco dessa taxa básica de juros. Sem ele, seria muito difícil a gente ter feito o investimento que a gente fez. Só que o FINEP ele também exige a qualificação do pessoal, as certificações, então não é só o maquinário, né? Tu tem que fazer que toda a tua estrutura ela caminhe de uma maneira uniforme para que tu entre nos mercados que tu planeja entrar de uma maneira bem sustentada. Sim, isso é fundamental, né? A gente tem visto que, de modo geral, o governo, seja o governo federal, os governos estaduais, têm ofertado algumas possibilidades de crédito muito focadas para a indústria, porque a gente tem visto uma desindustrialização do Brasil nos últimos anos, e naturalmente que isso preocupa, né? Porque era o emprego na indústria o melhor emprego no Brasil. Então, a gente tem visto iniciativas diversas nesse sentido de fomentar a tomada de crédito com subsídios importantes e ver um desenho desse, como você está aqui comentando, em que sim, tem uma oferta de crédito, mas você precisa ter outros compromissos para além disso, porque não vale ter só o equipamento se você não estiver olhando para as coisas e planejando isso bem. Né? Por exemplo, um dos critérios do FINEP é tu ter produtos que são certificados internacionalmente, então já é exigência dos mercados que nós atuamos, mas se não fosse uma exigência do mercado, seria uma exigência do programa. Também é um compromisso desse programa a manutenção, no mínimo a manutenção do teu quadro, da mão de obra. Sim. Então, são compromissos que tu assume para ter acesso a esse tipo de crédito, que eu acho que eles estão certos, né? Porque o governo ele é carente, ele não tem braço para chegar em todos os lugares que ele precisa, e se ele dá algum tipo de benefício, que eu nem acho um benefício, mas vamos usar a palavra benefício, ele tem que exigir a seriedade, a cumplicidade, né, de quem peca. Sim. Tem pouco dinheiro disponível, tem que garantir que aquele dinheiro vai ser bem utilizado, né? Vocês desenvolveram o Plano Estratégico Tecnovidro 4.0, por conta aí dessa reta final para os 40 anos da empresa. Quais que são os grandes destaques desse plano e como que ele vem sendo executado? O 4.0 é uma brincadeira aí que os 40 anos estão se aproximando, né?
Sim. Então, e também pela indústria 4.0, né, que busca também a internet das coisas, a automação. Então, é esse jogo de palavras aí. A gente fez esse ciclo de investimentos aí que eu acho que dá um passo, né, como eu falei antes, a automação, ela é uma utopia para o nosso segmento, mas a gente consegue fazer, sim, melhorias pontuais e a gente está um passo justamente em direção a isso, né, em ter processos mais automatizados, diminuir o tempo de atravessamento e também aumentar a segurança dos postos de trabalho. A gente comentou aqui mais cedo dessa participação mais intensa de vocês em eventos internacionais. Esse ano o Marco Aurélio viajou para a Finlândia para participar do GPD, que é o principal congresso sobre tecnologia vidreira no mundo. Foi a primeira vez que você participou? Foi a primeira vez. É um evento de característica bastante técnica, né? E eu não sou um técnico, né? Mas mesmo assim eu consegui tirar bastante proveito. Eu acho que tá próximo do que se fala na Europa sobre o uso do vidro é importante. Tem muitas aplicações que para nós hoje parecem fora do mercado, mas que daqui a pouco estão aí, né? Se tu pensar, sei lá, 10, 15 anos atrás, o vidro temperado era uma grande coisa e hoje virou um commodity, né? O vidro insulado tem 3%, 2% do mercado, mas ele vai crescer, né? Também tem que ter esse trabalho de educação da especificação do vidro. Então, o que se fala lá fora, uma hora vai chegar aqui. Quanto antes tu entender, tu ver o que está dando certo, o que não dá, te ajuda a tomar uma decisão melhor no futuro e a preparar o teu negócio para os próximos anos. E o que você viu de mais interessante lá, nessa perspectiva? Não é muito da nossa área, né? O que eu vi lá, bastante uso de vidro ultra fino no meio do vidro insulado, que não é a minha área, mas então eu posso falar até mais livremente, que é um desafio grande da indústria, por exemplo, beneficiar vidros de 0,7, 0,8 de espessura e botar ele no meio de um painel de vidro insulado. Isso aí, segundo eles, tem um ganho muito grande térmico e acústico. Mas isso aí traz muito... Imagina uma placa de 3 metros de altura por 2 de largura de 0,7. Né? Manusear isso dentro de uma fábrica, instalar numa obra. Então, eles estão se deparando com esse tipo de desafio lá fora. Se o mercado nosso evoluir a esse ponto, a gente também vai ter que estar preparado, né? Nós, querendo ou não, somos um mercado secundário, né? Então, a gente vive um pouco a experiência que já outros países já passaram. Então, é uma oportunidade boa para nós aprender, né? Tem que ter humildade para ir lá e aprender. E lá é um ótimo lugar para isso, né? O GPD é um ótimo lugar para isso. Uma coisa também que tem se falado lá, e daí está um pouco mais perto da nossa utilização do nosso mercado, é o vidro de composição do borosilicato, né? Que é o vidro que tem uma composição química um pouco diferente e que promete uma resistência mecânica melhor, né? Então, a gente está também na vanguarda aí de algum tipo de desenvolvimento nessa área aí, para quem sabe, né, dando tudo certo, a gente poder ofertar para o mercado, talvez um para-brisa mais resistente, ou um vidro temperado aí mais resistente. Então, tem que estar de olho. E falando em estar conectado com aquilo que se discute, né, na Europa, nos Estados Unidos, uma questão que eu queria perguntar, a visão da Tecnovidro sobre ela é a questão da sustentabilidade. A gente sabe que essa discussão está mais madura, né, no hemisfério norte, de modo geral, do que aqui. Como que vocês veem a questão da sustentabilidade na Tecnovidro? Olha, dentro desses nossos ciclos de investimento, a gente também fez bastante investimentos para a parte ambiental, que é um dos critérios da sustentabilidade. A gente também tem feito programas de inclusão da gestão feminina dentro da fábrica. Então, a gente tem tentado modernizar nossa gestão e trazer o menor tipo de passivo ambiental e de segurança para a nossa comunidade. Tem coisas que exigem um investimento bastante grande, né? E não traz nenhum retorno na quantidade de vidro que tu oferta para o mercado no final do mês, né? Então, quando a gente faz um investimento, por exemplo, numa estação de tratamento de efluentes, a gente tem um compromisso com a comunidade que nem sempre é percebida por quem está trabalhando com nós ou pelo nosso cliente. Sim. Então, mas é necessário sim ter essa visão para o futuro. A gente compete em condições desiguais, por exemplo, com o mercado asiático na questão ambiental. Sim. E a gente tem exigências daqui a pouco que estão perto do mercado europeu e a gente não tem a contrapartida do Estado ou dos institutos para nos apoiar nesse tipo de decisão.
Ainda é algo que precisa ganhar mais tração no Brasil, né? No sentido de mais empresas se preocuparem com isso e de a sociedade e os clientes finais valorizarem mais os esforços das empresas que estão comprometidas com a sustentabilidade, né? Que é o que você falou, às vezes as pessoas não enxergam isso. Isso é uma coisa, área que a gente está exprimido, né? A característica da indústria vidreira, né? A gente, de um lado, tem uma usina que é muito forte e, no nosso caso, a gente tem um cliente também que ele é muito forte. A gente sofre pressão dos dois lados. Mas o nosso cliente, ele tem algumas exigências que não tem hoje como tu querer ser apto a ser um fornecedor global de uma grande empresa, seja de ônibus ou dentro do mercado agrícola, e tu não ter as políticas ambientais, as políticas sociais de acordo, né? Porque tu sofre auditoria, o pessoal vem aqui ver, então isso deixou de ser para inglês ver e foi para a prática diária das empresas mesmo. Sim, quando você tem um cliente que é uma grande empresa, os requisitos são diferentes, de repente, de você atender o consumidor final. Isso. Né? Então, a perspectiva de quem está na construção é diferente, né? Quem está atendendo a construção é diferente de quem está atendendo a indústria automotiva, que costuma ser mais criteriosa nesse sentido. A questão meio ambiente, ela é muito cara, né? Para a gente ter um ambiente saudável, né? Mas a gente se preocupa muito com a questão do meio ambiente, né? E a gente sabe que é o seguinte, né? Competir com os asiáticos, que eles não se preocupam com o meio ambiente, e outras coisas também, como direitos do trabalhador e coisas desse tipo, isso, para nós aqui, para o mundo inteiro, exceto eles, é muito caro, né? Sim. Então, a gente perde competitividade também em função disso, né? Mas dizer que a Tecnovidro é o seguinte, a Tecnovidro respeita muito o meio ambiente, né? E a nossa comunidade, sim. Temos clientes que querem, eles fiscalizam o meio, de que maneira nós tratamos o meio ambiente. O nosso fornecedor não, né? Que eu acho que deveria também ser uma prática normal. Mas daqui a pouco o mundo inteiro todo está se preocupando com o meio ambiente, a Ásia, e o mundo vai ser bem melhor, né? Você comentou que quando vocês estão estando inseridos numa cadeia em que vocês são fornecedores de grandes empresas, vocês estão submetidos a um rigor maior, que eles visitam, fazem auditorias. O que eles monitoram de vocês nessas auditorias? A gestão de resíduos? O que é? A gestão de resíduos, a questão de licenças ambientais, a questão de programas de apoio à diversidade dentro da empresa, a questão de percentual de liderança feminina. Então, são uma série de coisas que o mundo mudou e a gestão ela também tem que estar pronta para esse tipo de mudança. E são temas que daqui a pouco, há 10 anos atrás, não eram falados, eram utopia, ou a gente meio que desmerecia. Hoje não, né? Hoje está aqui na nossa realidade. Eles também fazem, dependendo da empresa, claro, mas eles fazem um acompanhamento das tuas finanças. Tu tem que responder questionário se tu utiliza mão de obra infantil. Então, uma série de coisas, uma série de preocupações que eu acho que são válidas. Realmente, o mundo caminha para um ambiente mais aberto de negócios, mas também mais saudável, né? E se isso virar regra, todo mundo sai ganhando. Com certeza. No começo desse ano, vocês fizeram também um aporte ao Programa de Incentivo ao Acesso Asfáltico do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Essa iniciativa prevê o engajamento de empresas locais por meio do abatimento do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, né? Você, Marco, esteve lá na cerimônia realizada no Palácio do Governo, em Porto Alegre, reforçou o compromisso da empresa com iniciativas em prol da sociedade. Qual que é a importância que a Tecnovidro dá para esse tipo de ação, que impacta a sociedade? O governo do estado ele mudou um pouco o foco dele de incentivos, né? Nós tínhamos o governo incentivava mais a parte sul do estado, que é a parte a parte mais carente do estado, vamos dizer assim. Uhum. Ela priorizava esse segmento e esse lado e não o nosso. O que esse governo agora resolveu fazer isso por todo o Rio Grande do Sul. E o que nós fomos buscar é o seguinte, é a pavimentação do acesso à fábrica. Tanto a nossa como outras também. E a nossa obra já foi concluída,
Já estamos com o acesso asfaltado, tudo certinho, bonitinho, né? Então, eu te diria o seguinte, o governo do estado, né, ele também está preocupado com isso e dando condições também para que a gente fique mais bem instalado, né? E eu acho que essa foi uma experiência legal também, porque um acesso asfáltico custa bastante caro. E a gente conseguiu coordenar também com várias outras empresas do nosso município de Farroupilha, via a nossa associação de indústrias lá, um pool de empresas para tocar algumas obras. Coincidentemente, a nossa obra foi a primeira, não só nossa, né? Tem mais empresas ali que foram os primeiros beneficiários desse acesso asfáltico. Mas já tem mais 2 projetos aprovados que vão beneficiar ainda mais empresas lá em Farroupilha. Então, acho que tem o mérito do governo do estado, né, por ter feito esse programa, que é muito transparente, que nos permite destinar 10% do ICMS para uma obra, para um projeto, para uma obra que eles aprovam, mas também tem um esforço muito grande, nós, como comunidade lá, de um empresário ajudar o outro para recolher os valores para conseguir fazer as obras que a comunidade precisa. Isso é muito bacana, porque aí você tem, né, o Estado atuando e as empresas atuando também, isso gera o desenvolvimento para todo mundo, né? É bom para o Estado, é bom para as empresas, é bom para a comunidade, para a sociedade. Então, é o verdadeiro ganha-ganha. E o que tem lá é o seguinte, né, Yara? Quem paga a empreiteira somos nós, não é o governo do Estado que paga. Então, nós, com o benefício do ICMS, que não é recolhido para o Estado, a gente paga a empreiteira. Então, a gente faz barganha de preço, uma série de coisas, né? Então, que funciona muito bem, entende? Eu acho que essa iniciativa do governo é perfeita. Sim, porque aí fica uma gestão eficiente do recurso, né? Não tem desvio e você garante que o objetivo vai ser alcançado. E o governo vai lá, ele faz a vistoria, faz a comprovação técnica, documental, fica um processo bem transparente. Eu acho que esse é um modelo de parceria público-privada que merece ser estudado e replicado por outros entes aí da federação, porque pelo menos a nossa experiência, a experiência lá do nosso município, ela foi muito boa. Você comentou aí do mérito do governo, né, de desenvolver essa iniciativa e também das empresas que se organizaram para isso. E o associativismo é isso, né? As empresas se organizarem juntas, tirar o crachá individual e olhar para o setor, para a comunidade, para onde está inserido. A Tecnovidro é uma empresa que valoriza bastante, me parece, o associativismo. É associada da Abravidro há muito tempo, é associada também do Sindividros, que é a entidade local do Rio Grande do Sul. Qual que é a importância do trabalho em conjunto pelo desenvolvimento do setor, na visão de vocês? Não, essa união dos empresários todos, quer dizer, facilita o nosso trabalho dentro do segmento do vidro, outras empresas que trabalham em outros segmentos também, entendeu? Então, te dizer, isso ajuda. O que nós temos, sim, a gente é associado, o que você falou aí, a Câmara da Indústria e Comércio, nós temos a Federação da Indústria do Rio Grande do Sul, a gente também participa. Então, são entidades, o seguinte, que trabalham muito forte também, entendeu? Sim. Então, o empresariado todo lá se dá a mão forte, né? Eu acho que o associativismo também ele é fundamental porque ele nos dá força para enfrentar alguns tipos de assuntos que individualmente uma empresa não tem condições, né? O assunto do dump, por exemplo, é um tema que é sensível a todo mundo da cadeia e que se não tem uma associação forte e gente competente trabalhando para fazer valer a nossa experiência e os nossos investimentos e a nossa competência, dificilmente a gente tem algum resultado prático. Então, o associativismo ele é fundamental para nosso segmento ganhar força e a gente ter uma voz ativa que direcione, né, o mercado para uma competição mais justa. Mas o associativismo é isso, né? Tem um papel importante no desenvolvimento de setor, de traçar diretrizes onde a gente quer chegar e como que a gente vai chegar lá, todo mundo junto. Eu acho que a Abravidro tem muito mérito nesses, mais especialmente em 2 programas aí, que é o Panorama e o Termômetro. O termômetro, ele é muito simples de responder e ele dá uma base muito boa de norte, assim, sabe? Por mais que a gente atenda mercados diferentes, segmentos diferentes, o mercado, ele é um só, né? O do vidro, né? Da indústria de transformação do vidro. E esse é um parâmetro muito legal e que tem que ter o apoio de todo mundo que
que está processando o vidro. E o termômetro, eu também acho ele fundamental, porque ele traz alguns dados aí que direcionam a nossa tomada de decisão no dia a dia, né? Ele organizou muita coisa que estava no empírico e começou a tabular dados que realmente fazem sentido para quem está na frente das empresas desse segmento. Sim, a gente tem hoje uma série histórica do Panorama, né, que vai lá de 2009 até aqui. Então, é muito tempo, são dados consolidados, constantes, que a gente monitora e acompanha. Então, isso acaba sendo uma referência importante, né? A gente fala muito disso, da importância de as empresas tomarem decisões com base em dados, não só nas emoções, né? Isso é fundamental para a profissionalização da gestão, e a gente entende que o Panorama e o termômetro são ferramentas importantes que a Abra-Vidro disponibiliza ao mercado justamente nesse sentido. Eu queria defender a questão do antidumping, tá? De que as usinas, a gente sabe que as usinas se movimentam muito em cima desse assunto, né? O pessoal precisa pensar também no vidro beneficiado. Sim, tá? sim. Tá entrando muito vidro e nós temos condições, precisamos fortalecer a cadeia do beneficiamento. Sim. Né? E a única maneira é o seguinte, é restringir um pouco isso, né? Para que a gente possa se armar e que a gente possa ter mais condições de no caso do laminado, a gente já tem 2 medidas, né? Essa expectativa de deliberação do governo sobre abrir ou não uma investigação de antidumping para o laminado chinês. Já foi protocolado também um pedido de aumento da tarifa do imposto de importação do laminado, assim como aconteceu com o float no final do ano passado. E para o temperado, a gente já tem medida do temperado para linha fria, tá em processo de renovação, então tem sim algumas medidas. E para o temperado para a construção civil, a gente está justamente estudando o que seria a melhor medida. Sim, há uma preocupação grande com isso. Agora, no mês de julho, que são os últimos dados disponíveis, a gente ultrapassou o volume de 2024 na importação de temperados. Então, nos 7 primeiros meses de 2025, a gente já teve um volume maior de vidro temperado importado do que todo o ano de 2024. Então, isso é um grande fator de preocupação para todos nós. E a gente está estudando o que vai ser a medida para a proteção do temperado nesse sentido. A gente acompanha mais os mercados que a gente atua, né? Mas a gente também tem notado esse aumento no vidro temperado automotivo e nos para-brisas. Acho que o principal é a matéria-prima, barrar a matéria-prima ou criar limitações para a matéria-prima é o primeiro passo para depois tu conseguir estancar o vidro processado. Não é o nosso segmento, então acho que eu posso falar com um pouco mais de liberdade. Eu acho que o espaço do vidro laminado ele tem que ser ocupado pela indústria nacional. Não faz, o prejuízo que causou o vidro laminado, esse nível de importação de vidro laminado em termos de preço, em termos de desestruturação de fábricas aqui no Brasil, foi muito prejudicial para a cadeia como um todo. E se nada for feito, ou se não conseguir nenhum avanço nesse sentido, vai avançar para o temperado da construção civil, para o da linha branca, e as nossas indústrias que fazem investimentos, né, que têm estrutura, vão acabar perdendo. Sim, essa é a preocupação de todos nós, né? Estamos atuando para isso. A gente caminha aqui para o final. Vocês têm projetos de novos lançamentos, novos produtos esse ano? Como que tá? Esse ano, não sei se a gente vai conseguir já realizar, porque são desenvolvimentos bastante complexos. Mas a gente vive, sim, a expectativa do lançamento, né, do vidro dupla curvatura. É um vidro que ele está mais inserido dentro da indústria de cabines, daí tanto para máquinas agrícolas como máquinas de construção, né, a linha amarela. Então, esse é o que a gente, como nós 3 anos atrás lá preparamos a entrada para o para-brisa, agora a gente está preparando a entrada para esse produto. Bacana. Sucesso, então, Obrigado. neste novo produto. Obrigado. A gente caminhando para o final, então, dou aqui a oportunidade de vocês deixarem um recado para o mercado, para quem está ouvindo ou assistindo a gente. Eu tenho um mantra aí, e eu acho que o principal ativo de uma empresa é coragem. Claro, coragem com responsabilidade. A gente vive numa situação econômica que é instável, a gente tem desafios muito grandes, mas se a gente se deixar levar e se a gente não tiver coragem, o resultado vai ser ruim. Então, não dá para... Nos momentos bons não dá para se animar demais, nos momentos ruins também não dá para ficar muito deprimido e tem que sempre manter a coragem.
Nós temos o vidro no Brasil, ele cresceu muito. E temos as empresas também, muito boas empresas no segmento da transformação do vidro. E as usinas hoje, elas também preocupadas, né, com tudo que está acontecendo. Nós temos aí hoje vidro sobrando, mas se sabe que qualquer aquecimento do mercado, o vidro falta, né? Mas o que eu deixo é o seguinte, aquilo que eu falei lá no início, né? Todo sonho, ele tem que ser empurrado, ele não pode ser retido nem puxado, né, para trás. Sim. Precisamos empurrar ele para frente. E o segmento do vidro todo mundo sabe, né? Porque fala, o vidro é uma cachaça. Quem entra no segmento do vidro não sai mais, né? E que bom que é assim, né? Porque todo mundo gosta do segmento. Então, também quero aproveitar e dizer da satisfação que eu tenho em estar aqui e entregar um pouquinho daquilo que a gente faz, né? Humildemente, essa é a nossa situação. Te agradeço e também gostaríamos o seguinte, que a Abravidro chegasse mais perto de nós, né? Porque vocês fazem muitas coisas aqui em São Paulo e nós precisamos o seguinte, nós precisamos reunir os vidraceiros do Sul e fazer alguma confraternização lá também, né? Já que o presidente é gaúcho, né? Sim, o presidente é gaúcho, a gente Mas é tem, colorado, né? é colorado, então é meio gaúcho. A gente tem a entidade regional, né, representada lá, que é o Sindividros Rio Grande do Sul, mas agora no mês de setembro, durante a Glass South America, a gente vai fazer um encontro de associados, aproveitando justamente a realização da feira e a presença de todos, né, de todos os nossos associados por aqui. Então fica o convite para vocês estarem conosco no dia 5, a partir das 9h30 da manhã. Estaremos lá no pavilhão, no Distrito Anhembi, para um encontro bacana, com muita troca de informação, muita informação estratégica, para que a gente possa conversar e falar aí sobre os desafios do nosso mercado. Estaremos lá, já está confirmado, né? Que bom. Marco Aurélio, muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no nosso Vidrocast. Obrigado. E nós chegamos ao final deste episódio. Você pode nos acompanhar ouvindo ou assistindo no YouTube e no Spotify. Pelo Deezer e SoundCloud, você escuta. Favorite o Vidrocast na sua plataforma preferida para receber os nossos conteúdos sempre que houver uma atualização. Para mais informações, você também pode ler e assinar a revista Vidroplano e acessar o nosso site e as redes sociais. Até a próxima!